Muito bem, vamos então à atividade 20, Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio, funções do segundo grau. Ela diz o seguinte: deseja-se cercar com muros um terreno retangular, utilizando-se uma parede já existente. Sabe-se que o comprimento do muro que será construído para cercar os outros 3 lados do terreno deverá ter 36 metros de comprimento, conforme mostra a figura a seguir. De acordo com as indicações propostas no enunciado, responda, né? Bom, então você tem uma parede e nessa parede você quer, por exemplo, construir um muro aí. Vamos supor que quisesse aproveitar essa parede para construir um galinheiro, uma horta, alguma coisa assim. E o comprimento desse muro que você vai construir aqui, ele tem que ter 36 metros de comprimento. Então, aqui eu tenho uma medida X, se ele é retangular, então aqui também nós vamos ter uma medida X. E nós vamos ter aqui um comprimento Y. Eu sei então que esse 2x, né, que é esse lado mais esse lado, então 2x mais esse comprimento aqui y tem que dar 36 metros, que é o perímetro desta figura aqui. Então a parede não conta, né? O lado do muro, a parede já existente não conta. Então ele diz o seguinte: considerando apenas números inteiros como possíveis medidas, descubra todas as possibilidades e medidas para os 3 lados do terreno que deverão ser cercados. Nós vamos falar ainda números naturais, tá? E, lógico que não pode ser o zero, porque não existe, por exemplo, um terreno retangular com um dos lados valendo 0 unidades, né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar numa medida para o x, e o y, ele vai depender dessa medida x, né? Se eu tenho que 2x mais y é igual a 36, eu posso falar que y é igual a 36 menos 2x. Né? Então, eu posso falar aqui que y é igual a 36 menos 2x. Bom, então é o seguinte: se o x for igual a 1 metro, y vai valer quanto? Y vai valer 34, né? Porque o perímetro tem que dar 36. Se o x for igual a 2 metros, o y tem que valer 32. Se o x for igual a 3 metros, y tem que valer 30. Se o x for igual a 4 metros, o y vai valer 28. Por quê? Porque toda essa soma aqui tem que dar 36, né? E assim por diante. Ó. Se o x for igual a 5 metros, o y vai valer 26. Se o x for igual a 6 metros, o y vai valer 24. Se o x for igual a 7, y vai valer 22. Se o x for igual a 8, y vai valer 20. Se o x for igual a 9, y vai valer 18. Se o x for igual a 10, y tem que valer 16. Se o x for igual a 11, y tem que valer 14. Se o x for igual a 12, y tem que valer 12.
Se o x for igual a 13, y tem que valer 10. Se o x for igual a 14, y vai valer 8. Se o x for igual a 15, y vai valer 6. Se o x for igual a 16, y vai valer 4. Se o x for igual a 17, y vai valer 2. Agora, se o x for igual a 18, aí já não tem como, que aí o y iria valer 0. Então, esses são os possíveis, medidas para esse terreno. Ou seja, à medida que eu vou aumentando aqui o valor de x, o valor de y vem diminuindo, Então, ele vai mudando a forma desse terreno, Então, ele está bem fininho, aí eu vou aumentando, ele vai esticando, Bom, então essas são as possíveis medidas. O item B diz o seguinte: calcule a área do terreno cercado em cada um dos casos identificados no item A dessa questão. Então eu quero saber a área desse terreno aqui para cada um dos casos. E como que eu calculo a área? Esse terreno, ele diz que é um terreno retangular. Se ele é um retângulo, a área de um retângulo é lado vezes lado. Então a área vai ser expressa como sendo x vezes y. Então, nesse nosso primeiro caso aqui, quando o x vale 1, y vale 34, a área, eu vou falar que a área do terreno, então, é x vezes y. Então, já vamos aproveitar e fazer o item B aqui com essa figura, com essa tabela. Então, a área vai ser 1 vezes 34, que dá 34. 2 vezes 32, dá 64. 3 vezes 30, a área então daria 90. 4 vezes 28, então dá 32, dá 112. 5 vezes 26, dá 130. 6 vezes 24 dá 144. 7 vezes 22, então dá 140 com 14, 154. 8 vezes 20 dá 160. 9 vezes 18 dá 90, 162. 10 vezes 16 dá 160. 11 vezes 14 dá 140, 154. 12 vezes 12 dá 144. Se o terreno tivesse 13, então, por 10, daria então 130. 14 vezes 8 dá 112. 15 vezes 6 dá 90. 16 vezes 4 dá 64. E 17 vezes 2 dá 34. Então, aqui fizemos o item B, onde ele pede para calcular então a área de cada um desses terrenos, Então, se o terreno tivesse, por exemplo, x valendo 1 e y valendo 34, ele teria 34 metros quadrados de área. Se o x fosse 2, então se eu aumentasse um pouquinho a largura, eu ia diminuir o comprimento, mas ele ia dar uma área de 64 metros quadrados, e assim por diante. Bom, o item C, ele pede, escreva a função quadrática que representa a área do terreno cercado. Bom, quem que é a área do terreno cercado? Então, vamos fazer aqui o item C, A área é quem? É x vezes y.
que é a largura vezes o comprimento. Olha, lá no comecinho eu falei que y pode ser escrito como sendo o quê? 36 menos 2x. Então vamos substituir esse y aqui por 36 menos 2x. Então nós vamos ficar assim, ó, que a área vai ser igual a x que multiplica 36 menos 2x. Aplicando a distributiva aqui, ó, nós vamos ficar um x vezes 36 dá 36x. E x vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Então, qual que é a função quadrada que representa a área do terreno cercado? A função que representa a área do terreno cercado é essa aqui, ó. A área é igual a 36x menos 2x ao quadrado. E o item D, ele pede assim, calcule a medida dos lados que determina a área máxima para o terreno cercado. Então, justifique os valores encontrados. Então, se eu quero saber a área máxima, olha só, quem que é a funçãozinha que representa a área? É essa função aqui, né? E A igual a 36x menos 2x ao quadrado. Essa é uma função quadrática. Então, eu sei que na função quadrática, o A aqui vale menos 2. Então, eu sei que ela vai apresentar a concavidade voltada para baixo. Então, vai ser uma parábola que apresenta a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai possuir um ponto aqui que nós chamamos de ponto de máximo, que é esse valor aqui, tá? Então, eu quero descobrir quem que é o x que representa esse ponto de máximo, né? Porque eu sei que essa parábola também, tá? Ela passa pela origem. Então, eu quero saber aqui quem que é o x. Então, eu tenho aqui o eixo x, aqui o eixo y, né? Então, eu quero saber quanto que vale x nesse ponto aqui. Então, eu quero saber o x do vértice. E como que eu encontro o x do vértice? O x do vértice é igual a menos o b sobre 2a. Então, o x do vértice aqui vai ser igual. Quem que é o b? O b é quem está multiplicando o x. Então, o b vale 36. Então, vai ficar assim, ó, menos 36 dividido por 2 vezes o a, que o a vale menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Então, daqui nós vamos tirar que o x do vértice vai ser igual a menos 36 dividido por menos 4. Então, daqui nós vamos tirar que x é igual a... x do vértice é igual a 9. Então, a área máxima, nós vamos atingir a área máxima quando esse retângulo possuir 9 metros de largura, tá? E de quanto que vai ser essa área? Se você olhar aqui, você já vai perceber que essa área vai ser de quanto? De 162 metros quadrados, que você pode obter já fazendo, olhando aí, observando a tabela, ou você pode pegar esse 9 e substituir nessa expressãozinha. Então, eu vou continuar ali aqui, ó, tá? Então, vou fazer assim, ó. Nós não temos que a área é igual a 36x menos 2x ao quadrado? Então, se o x vale 9, eu vou ficar assim, ó, que a área vai ser igual a 36 vezes 9 menos 2 vezes 9 ao quadrado. Então, daqui eu tiro que a área vai ser 36 vezes 9, 36 vezes 9 dá 324. Então, vai ficar com 324 menos 2 vezes 9 ao quadrado, que é 81. Então, essa área vai ser igual a 324 menos
162, que é 2 vezes 81. Então, daqui nós vamos obter que essa área vai ser igual a 162 metros quadrados, tá?